De acordo com os atendimentos de vocês, qual foi o maior desafio que a pandemia impôs para as famílias? Bom, o maior desafio, vou falar minha perspectiva, você fala, mas eu acho que o maior desafio que a gente enfrentou, assim, foi mostrar para os pais que eles não tinham que assumir o papel do professor. Essa sobreposição de papéis dentro de casa, em que, de repente, o filho também era o aluno naquele mesmo ambiente, o pai também era a pessoa que estava trabalhando, mas achava que tinha que também ensinar para o filho o conteúdo. Isso causou muita confusão e muito estresse nas famílias. E a gente ficou segue num trabalho muito intenso de mostrar para os pais que eles não precisam assumir o papel do professor, que quem tem que explicar, saber o conteúdo não precisa ser os pais, mas que os pais precisam ajudar os filhos a ajustar a rotina em casa para favorecer o aprendizado. E um ponto que assim, em comum de desafio para a família e para a escola é a dificuldade de concentração e de foco que as crianças e os adolescentes têm hoje. O baixo nível de envolvimento com o estudar, assistir aula, fazer a lição de casa. E aí nós conseguimos mostrar para as famílias quais são os ajustes na rotina do dia a dia que proporcionam para os filhos as oportunidades de desenvolver essas habilidades, foco, concentração e as outras que são tão necessárias para a aprendizagem. Capacidade de lidar com a frustração, paciência. A paciência é uma habilidade que ela não nasce conosco, ela precisa ser desenvolvida. E hoje, no mundo em que a tecnologia traz tantos benefícios, que a gente personaliza tudo, que quando demora um pouquinho para entrar um canal do YouTube ou um site, a gente já acha assim, nossa, tá demorando. Às vezes chama o Uber, né? Fala assim, nossa, deu 3... A Thaís faz isso. Esses dias eu falei, não, vou cancelar, tá dando muito tempo. Minha mãe, quanto tempo? Eu falei, tá dando 4 minutos para ele chegar. A gente chamava um táxi 1 hora antes. Como que 4 minutos é muito tempo? Mas essa nossa dinâmica de vida com tudo tão corrido acaba sendo assimilada pelas crianças e pelos adolescentes como o padrão em que se vive. Mas a aprendizagem continua a ser processada pelo cérebro da mesma forma que era para os nossos pais, para os nossos avós e para os nossos bisavós. Aprender requer esforço, paciência, concentração, persistência, capacidade de lidar com a frustração. Mas onde é que essas crianças, adolescentes, os estudantes vão achar essas habilidades se eles não desenvolverem no dia a dia? E aí o que a gente leva de alívio para pai, mãe, para professor também, é que não precisa criar um momento novo nessa rotina que já está tão corrida para ajudar a desenvolver essas habilidades. As oportunidades estão no dia a dia da família, só não estão sendo aproveitadas. E que ajustes na rotina vocês poderiam dar de dicas assim para os pais que estão querendo que os filhos tenham mais foco, ou que estão vendo o filho ali perdido muitas vezes, sem conseguir se concentrar? Que pequenos ajustes são esses? Bom, o primeiro ponto de ajuste que a gente sempre coloca é na hora da refeição. É determinar em casa que o momento da refeição tem que ser um momento em que as crianças e os adultos façam sem outras distrações. Então, sem televisão, sem tablet, sem celular, e que seja um momento em que a família esteja reunida para fazer a refeição e conversar. Quando os pais colocam isso em prática... Dá um trabalho inicial? Dá, mas até também porque ajudamos nessa estratégia a colocar em prática. Dá um trabalho também, porque também é um desafio para os adultos. Hoje em dia, nós todos estamos muito acostumados a ficar super conectados toda hora, né? Mas, quando isso começa a acontecer na rotina da família, os filhos também começam a desenvolver essa paciência, a concentração, essa habilidade de focar em uma atividade de cada vez. Porque hoje o que acontece é que toda hora a gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E o único momento da rotina dos alunos que eles têm que focar em uma coisa só é na hora de estudar. E aí que fica muito negativa a relação dos alunos com os estudos. Porque acaba que hoje
eles têm que... A hora de estudar é a hora de aplicar a capacidade de concentração. Mas hoje eles estão tendo que desenvolver isso também nesse momento, porque em nenhum outro momento eles estão desenvolvendo. E aí eles não dão conta. Então, esse pequeno ajuste, pequeno no sentido da proporção, mas grande no sentido do desafio que ele representa. Uma outra dificuldade para colocar em prática isso de mesa de refeição sem tela é o quanto os pais falam assim pra gente: ai, mas aí meu filho fica tão chateado, aí ele come de cara feia. Então é a dificuldade dos pais em entenderem que viver situações de frustração num ambiente seguro, em que não tem agressão, não tem violência, tem muito amor, essa frustração não prejudica. Então, no começo, esse adolescente ou essa criança vai comer, sim, um pouco bravo, sem conversar muito porque está chateado, que queria a tela ali na frente, mas em pouquíssimo tempo ele aprende a aproveitar esse momento para estreitar vínculo em família, para entender que o comer também leva tempo, também requer paciência. Aí ele consegue aplicar isso depois na hora dos estudos. Então, essa é uma dica que a gente dá. Na verdade, a nossa rotina que a gente propõe para encontrar esse equilíbrio, ela tem 7 pontos, né, Thaís? Posso falar os 7 pontos? Vamos lá. Então, o primeiro deles... Não entra em detalhes. Vou só mencionar. Vamos fazer um geral, né? Se alguém mandar dúvida, a gente já se aprofunda em algum deles. O primeiro deles então, a hora da refeição sem telas. O segundo é uma noite completa de sono. O terceiro é atividade física presente durante a semana das crianças. Não precisa ser todo dia, mas pelo menos 2 vezes por semana. O quarto é uma responsabilidade dentro de casa. Compartilhada. Hoje em dia, na melhor das intenções, os pais falam: meu filho, eu cuido de tudo, a sua única obrigação é estudar. Mas ao ter como única obrigação estudar, os filhos não conseguem desenvolver as habilidades que eles precisam para estudar. Então, ter uma responsabilidade doméstica mesmo, compartilhada dentro de casa, contribui muito para eles desenvolverem essas habilidades. A hora da brincadeira no concreto. Então, momentos em que eles jogam um jogo de tabuleiro, jogo da memória, Lego, faz de conta. Brincadeira de faz de conta. O concreto, vocês chamam, longe das telas, seria isso? A tela. Concreto é algo... Tá. Não é virtual. Com brinquedos que ele toque, que ele não fique absorvido pela tela. Isso. Aí, mas o outro ponto não, falta a leitura. É o último. É estudo. Sim, tá faltando 2. Já estamos no 5º. Faltam 2, isso. É a hora da leitura. Então, assim, não tem a ver com estudo nem com escola. Em todas as famílias, é necessário que pelo menos 2 vezes por semana, durante 15 a 20 minutos, todas as telas estejam desligadas e todos estejam lendo. Não importa a idade do filho. Se você tem filhos de 3, 4 anos, também vale essa regra. Só que daí, em vez do seu filho sentar e ler, você que vai sentar e ler para ele. Essa regra precisa ser instituída pelos responsáveis e não perguntar para o filho: quer ler agora? Não. Terça e quinta, das 7 às 7h15, nós vamos ler. E todo mundo vai sentar para... Pode ser revista em quadrinho, pode ser material que tem assunto que o seu filho goste de acordo com a faixa etária, não tem problema. E o 7º ponto é, de segunda a sexta-feira, ter todos os dias, no mesmo horário, a hora de estudar. Aí é a hora de fazer lição de casa, é a hora de fazer um resumo, é a hora de revisar um conteúdo. Quando esses 7 pontos estão presentes ao longo da semana, o tempo que sobra, que pode o seu filho passar na tecnologia, não vai prejudicar nem o desenvolvimento das habilidades, nem a relação em família e nem a relação com os estudos. Essa hora da tarefa, vocês fizeram, né, uma série de posts lá no Instagram do SOS, eu achei muito interessante, porque vocês vão dando dicas, assim, para as famílias poderem, né, ir colocando ao longo da semana, e eu achei muito legal, porque a hora da tarefa costuma ser uma coisa meio aterrorizante, né, o filho procrastina, e o pai fica, né, não sabe o que fazer, porque ele acha que tem que sentar junto e fazer a tarefa muitas vezes pelo filho, né, quais são essas dicas, assim, para deixar esse momento da tarefa menos tortuoso?
e fique acostumado a aquele momento ser um momento que ele vai ter que focar e se concentrar naquilo que ele vai fazer. E tira também aquela sensação que o pai e a mãe ficam de que eles são os chatos que estragam a diversão do filho, porque ficam, vem fazer tarefa, tá na hora da tarefa, não fez tarefa ainda. Não, é um horário combinado. Então, vamos supor, de segunda a sexta, às 4 da tarde, é a hora que ele senta para fazer lição. Então, não é você que todo dia se estressa para chamar, aquilo faz parte da rotina. Daí uma segunda dica, que é muito voltada para os pais, é de, na hora que o filho tiver alguma dúvida na tarefa, que os pais não se desesperem e logo já vão correndo atrás da resposta para aquela dúvida. Ou ficam desesperados de, nossa, eu não lembro como que eu aprendi isso na escola. Na minha época era diferente, como que eu vou ensinar isso? O que a gente recomenda para os pais é que a primeira coisa seja pedir para o filho explicar o que ele não está entendendo. Muitas vezes, ao ter que explicar ali para o pai o que é que ele não está conseguindo fazer, os filhos já têm um clique de, nossa, entendi, é isso aqui. Às vezes até porque nem tem. Às vezes é até preguiça, né? Eles nem leem e falam, não sei fazer. E daí é segundo passo, né? Se mesmo assim o filho não souber, falar para o filho e consultar o que ele tem de material da escola para ver se ele acha ali alguma solução. Livro, apostilo, caderno, ver se ali você encontra a resposta. Nisso o filho está estudando e nem percebeu. E o terceiro passo, se mesmo assim ele não tiver conseguido, é o pai falar para o filho, então chama algum amigo seu no WhatsApp, por vídeo, por telefone e pergunta como que ele fez. Porque o que acaba acontecendo é que no automático os pais correm para o grupo de WhatsApp de pais para tentar resolver. E quando o que precisaria acontecer é que os filhos assumam isso para ir atrás do que eles estão precisando, porque aí, muito além de aprender aquele conteúdo que ele estava em dúvida, o filho também aprende a autonomia, a conseguir resolver um problema ali que ele está tendo. Quando a gente segue esses passos, nós levamos a oportunidade para os filhos deles terem 3 necessidades básicas para motivação para os estudos sendo atendidas. O sentimento de competência, ou seja, eu não sabia a resposta, mas eu ou achei na apostila, ou na hora que meu amigo falou, eu entendi o que era, eu achei a resposta. Então, ele se sente mais competente. O sentimento de autonomia e de independência, eu sou capaz de me virar numa situação que eu não sabia que eu era. E o terceiro ponto, que é a sensação de pertencimento. Quando ele procura um colega da sala para perguntar, é ativado nele aquele sentimento de que ele pertence a um grupo além da família, que ele tem amigos, que ele tem os colegas de sala. E esses 3 fatores juntos ajudam muito na motivação para os estudos.